Olá, tudo bem? Quem nos fala é o Arismando Alves, eu sou consultor de negócios e também responsável pelo departamento de treinamentos e implantações da Conexoft Sistemas. Hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos relacionados ao módulo Service. Esse módulo ele é utilizado para oficinas mecânicas, né? Tanto motocenter, autocenter e qualquer tipo de oficina relacionado à parte de peças, né? De veículos em geral. E nós vamos então dar início pela parte de orçamentos, né? Vamos começar aqui entrando pelo sistema, né? Primeiro vamos aqui entrar no módulo Service e a maneira de entrar é igual a como se você estiver entrando no retaguarda ou também no pedido, certo? Eu vou utilizar aqui a senha, que no caso, melhor dizendo, o usuário, né, o operador número 1, que é o de demonstração, e a senha 123. Lembrando que cada usuário terá então o seu usuário, terá a sua senha e terá suas atribuições, né, que são determinadas pelo gerente do sistema, ok? Entrando no sistema, repare que o formulário, ou melhor dizendo, a tela do sistema do Service é uma tela bem simples, né? Você vai reparar que tem várias opções aqui que são plenamente intuitivas, mas nós vamos nos deter inicialmente a como se fazer um orçamento no sistema. Para entrar então no orçamento, nós vamos aqui na opção Orçamentos com o mouse, ou então simplesmente clicar o F10, certo? Observe que cada função dessa, cada opção dessa, que tem no lado uma combinação de teclas ou uma tecla, você pode apertar diretamente que ele vai então abrir a opção correspondente, ok? Nesse momento nós vamos aqui entrar em orçamentos. Vou clicar e ele me abre aí o formulário de orçamento. Bem, o que é o orçamento, né? Nada mais é do que uma solicitação do cliente, no caso uma solicitação formal, né, de uma possível execução de serviço ou compra de peças que ele possa ter com você, mas não necessariamente isso é um compromisso de venda ou de compra, né? Na verdade, ele está solicitando, vamos dizer, esse orçamento para fazer uma cotação, fazer um comparativo, né? E nesse momento você vai então passar essas informações para ele. Bem, mas como é que eu inicio um orçamento? Vamos lá. Você vai então na opção Novo, certo? Na opção Novo, eu clico, ou então simplesmente eu posso apertar a tecla F10, que ele vai então diretamente para essa opção Novo. Mas eu vou optar aqui por clicar, certo? No que eu clico, ele já me ativa, seguindo aquele mesmo padrão sequencial. Ele está gerando aqui um código automático de orçamento, que é a sequência do próximo orçamento que, no caso, está sendo registrado aí no sistema. Nós temos aqui um cadastro de situações. O que é isso, né? Vamos aqui clicar na lupinha, para nós podemos entender aqui, certo? Vou clicar aqui em pesquisar. E eu tenho aqui várias situações padrão, situações padrões que podem acontecer no dia a dia de uma oficina mecânica. Por exemplo, eu tenho aqui aguardando a autorização do cliente, tenho aguardando peça, autorizado em andamento, cancelado, entendeu? Então tenho várias opções que eu posso aqui utilizar, certo? No nosso caso, nós vamos trabalhar aqui com orçamento, né? Eu vou clicar aqui seguindo aquele padrão do percentual, eu não sei como está cadastrado aqui, mas eu vou colocar aqui as iniciais de orçamento, vou fechar o percentual, e ele vai me trazer aqui, ó, orçamento para consulta, certo? Eu vou utilizar essa opção. E o cadastro de situação, você vai ver mais à frente, nós vamos abordar quando nós transformarmos esse orçamento em uma ordem de serviço. Você vai reparar que essa situação ela é muito importante para você poder passar uma informação real para o cliente, né? De repente o cliente vai, te liga, pergunta como é que está a situação do veículo. Ao invés de você ter que se deslocar até o veículo, perguntar ao mecânico, obviamente vai ter que ter um trabalho de interação muito bem feito por parte do recepcionista,
para ficar sempre atualizando essa situação. Essa é a sugestão para deixar a coisa mais prática, né? Passando aqui para o recepcionista, eu vou clicar aqui o número 1, que é o recepcionista demonstração. Temos ali também a forma de pagamento, que a gente vai deixar ela para o final, certo? Depois vamos transformar então numa ordem de serviço, ou ao terminar esse orçamento, se o cliente quiser saber qual a forma de pagamento, então a gente já define também. Mas vamos deixar para o final, ok? Estamos aqui agora na placa do veículo, mas aí você pode perguntar, bom, mas é necessário ter a placa do veículo para se fazer um orçamento? Não necessariamente, né? Então, se o cliente ele está lá presente, ele pode até passar essas informações para você, mas vamos dizer que ele liga para você, né? Está solicitando, uma empresa está solicitando então um orçamento e precisa desse orçamento via telefone ou WhatsApp, então você não necessariamente precisa ter as informações do veículo primeiro. Então, como é que vamos proceder aqui? Se você der um Enter, ele vai aparecer uma janela de veículo não cadastrado. Mas ele te dá aqui algumas opções. A primeira é você cadastrar um novo veículo, que seria o caso do cliente estar lá, ou já tiver passado a placa, as informações do veículo, ou usar um veículo temporário, né? O que é esse veículo temporário? Vamos nele aqui. Opção 2. Ele me traz aqui uma placa fictícia, com informações, com o cliente tipo orçamento, né? Cliente tipo demonstração, perdão. E me traz aqui informando, dizendo que é o tipo orçamento. Então você observa que não tem nenhuma descrição de um veículo aqui. Mas isso te dá agilidade para simplesmente você colocar então o cliente, né? Colocar então, aqui no caso pode ser criado um cliente aqui orçamento padrão. E aqui no contato você pode dizer que no caso foi o senhor José Freitas que solicitou esse orçamento, né? Eu posso definir que o técnico de vistoria que está fazendo então a análise, né? Então aqui na observação técnica eu posso colocar que aqui cliente solicita orçamento de pneus e serviço de troca de pneus. Então essa observação técnica fica aqui. A pessoa que recebeu então o contato, ela já pode registrar isso aqui nas observações técnicas, ok? Aí vamos agora para a parte do lançamento tanto do serviço como também do pneu. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos aqui diretamente aqui no código, né? E aqui eu vou procurar primeiramente o serviço de troca de pneus. Já até coloquei previamente aqui, mas observe que você pode utilizar o percentual, troca pneu, né? Lembrando que quando você fizer o seu cadastro, né? Você vai procurar padronizá-lo de uma forma tal para você ter certeza de como é que está a nomenclatura, como é que está a descrição, né? Para a gente não ter nenhum problema na hora da procura. Tanto que na hora que eu der um Enter aqui, como isso aqui é um banco genérico, ele vai me trazer vai trazer dois aqui, mas esse aqui foi o que eu criei como padrão agora há pouco, no vídeo anterior, como serviço de troca de pneu, utilizando a referência igual ao código. Isso aqui identifica já com o valor, né? E aqui eu vou entrar, vou dar um clique, estou dizendo que esse serviço ele vai custar então R$50 para esse cliente. E quem vai executar, no caso, possivelmente, vai ser então no caso, o mecânico número 1, o técnico número 1. Aqui eu lanço, ele já me coloca aqui no grid o serviço, como também os valores. Bom, mas aí pode acontecer de esses pneus que o cliente está solicitando não ter no teu estoque, né? Aí nesse caso, como proceder? Quando você não tem uma peça, né? Você não é obrigado, pelo menos nesse primeiro momento, a fazer o cadastro dessa peça. O sistema ele te dá um recurso chamado produto Coringa. Qual é o objetivo desse produto Coringa? Se eu der aqui um F3, eu vou procurar aqui, eu vou ter de cor esse produto cadastrado, né? Mas eu vou colocar aqui Coringa, percentual Coringa barra percentual. E ele me traz aqui
o produto Coringa como sendo o 49,50, certo? Vou dar 2 cliques nele. E observe que ele aparece aqui me dando a possibilidade de eu digitar o que eu quiser aqui nessa descrição, certo? Então eu vou botar aqui que pneu. Eu não sei qual é o carro do cliente, mas vamos dizer que seja o pneu Gol. Aí a referência do pneu, vamos dizer que seja, não sei qual é, mas eu vou criar aqui um aleatório. Porque isso aqui vai facilitar na hora que você for fazer o pedido ao teu fornecedor, caso o cliente ele feche o orçamento com você, ok? Então aqui eu estou colocando, vou dizer que são 4 pneus. E já passo para o cliente, porque eu já vou ter olhado aqui no meu fornecedor os valores, né? Então já vou ter um cálculo aproximado de quanto vai ser. E eu vou dizer que cada pneu aqui desse é R$200. Então o que é que o orçamento vai fazer aqui? Ó? Vai ser 4 pneus vezes R$200. Aqui eu não tenho necessidade de colocar técnico e mando lançar, ok? Terminado isto, eu vou pegar simplesmente aqui e mandar salvar. No que eu mando salvar, ele me gera aqui o orçamento desse cliente, ok? Um detalhe importante, né? Digamos que o cliente aprove. Nós vamos ver isso aqui no vídeo anterior, no vídeo posterior, perdão. Como é que nós vamos transformar esse orçamento numa ordem de serviço? E aí vamos ter algumas particularidades, alguns cuidados que nós vamos ter que ter, principalmente em relação ao teu controle de estoque, ok? Muito bem. Como eu faço então para imprimir esse orçamento? Se eu vier aqui em imprimir, ele vai me trazer aqui, ó, orçamento parcial, tal qual eu coloquei. A numeração do orçamento, a placa, né? Coloquei aqui cliente, que vai aparecer aqui ao invés de demo, vai aparecer como orçamento, certo? O contato do cliente que está me solicitando o orçamento, e aqui embaixo, ó, aparece então os serviços que ele solicitou e as peças que seriam então os pneus. As observações técnicas, né? Ele está solicitando troca de orçamento de pneus e serviço de troca de pneus. Está dando um total de 850. Note que ele divide aqui no meu orçamento o que foi peças e o que foi serviço, ok? Então aqui é um lançamento simples, a gente já está mostrando na prática, né? O que é que vai acontecer quando o cliente solicitar um orçamento, né? Não necessariamente você precisa, nesse primeiro momento, ter, no caso, a peça ou o produto que o cliente está solicitando. E sabemos hoje que as empresas, no caso os fornecedores, eles têm uma agilidade muito grande na entrega, né? Então, de repente, você pede, agora o cliente fez o orçamento com você de manhã e horas depois ele diz que aprovou, você vai ter um prazo para poder executar esse serviço, né? O cliente chegou, efetivou, você já solicita então um pedido, né, na mercadoria, caso você não tenha, que foi no exemplo aqui que nós demos, e daí você segue então o fluxo, né, para poder então aprovar o orçamento do cliente, executar o serviço e fazer a devida conclusão, ok? Esse, portanto, então, foi o nosso lançamento de orçamento. E vamos depois, em vídeos posteriores, mostrar como transformar esse orçamento numa ordem de serviço, como remover um item que o cliente não queira mais, né? Ou como inserir outras peças ou outros serviços. Então vamos ver isso em detalhes nessa série de vídeos que estamos iniciando agora, ok? Mais uma vez agradecemos a atenção. Siga-nos em nossas redes sociais, @conectsoft.oficial. Isso no Instagram, e aguardamos vocês em outros vídeos. Um abraço a todos e até a próxima.